um ao outro, cumprimentamos sem problema nenhum. Até eles não me veem como deficiente. Eles dizem, você não é deficiente. Eles nunca me faziam sentir deficiente, graças a Deus. São situações críticas. Vivemos numa sociedade que somos marginalizados por tudo e todos. Antes de ontem, minha colega ia aqui comprar coisa aqui embaixo. E os moços estão aqui na estrada a dizer... Disse mola com carela totado só por você ser deficiente. Ela deixou de ser mulher por acaso porque ela tem uma perna maior que outra? Não. Ser humano é tão ignorante que sua ignorância cega os entendimentos da vida. Porque na vida esperamos tudo. Eu trabalho já aqui há 10 anos. Não consegui emprego, tive que conseguir aqui, sou voluntária, sou vice-presidente, mas também como voluntária na área de secretária. Faço todo o trabalho de secretária. Olá, muito bom dia, São Tomé e Príncipe, e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Manhã na TVS, desta feita, edição de 21 de setembro de 2017. Portanto, celebra-se hoje o Dia Internacional da Paz. A propósito, é nosso convidado Romilson Silveira, jovem ativista social que foi recentemente nomeado coordenador, uma espécie de embaixador para a paz da Rede Pan-Africana da Juventude. Ele também que é ponto focal dos países lusófonos para a paz. Portanto, é com Romilson Silveira que vamos manter a nossa conversa nesta edição de hoje, 21 de setembro, como já fiz referência. Romilson, antes mesmo de falar da sua recente nomeação como embaixador para a paz da Rede da Juventude Pan-Africana, hoje Dia Internacional da Paz, quer deixar uma mensagem para todos, não só santomenses, mas para o mundo de uma forma geral, no sentido de promover mais paz? Sim, antes de mais, bom dia, Carlos Tini, obrigado pelo convite. Bom dia, caros telespectadores. De facto, hoje celebra-se o Dia Internacional da Paz. A mensagem é que o país, o Santo Tomé e Príncipe, a África e o mundo, portanto, todas as nações possam encontrar de facto a paz, porque a paz começa na mente dos homens. Então, eu penso que é com os homens e com as mentes dos homens que nós devemos trabalhar para poder construir, portanto, a paz que nós todos, portanto, almejamos. E, portanto, e numa altura em que as Nações Unidas, portanto, estão reunidos grandes líderes mundiais, portanto, espero que eles aproveitem desta data tão importante para pôr fim a alguns conflitos que têm, portanto, causado muitas mortes no mundo. Naturalmente, e é uma das questões que hoje, a nível, portanto, esta semana é a semana das Nações Unidas, portanto, os chefes do Estado e dos governos, portanto, estão reunidos na Assembleia Magna para poder justamente encontrar diálogo. Nós sabemos que o mundo hoje atravessa situações difíceis e eu penso que através do diálogo e que nós, da diplomacia, que nós podemos encontrar tanto a paz. Tanto nós temos a questão dos Estados Unidos com Donald Trump, nós temos a Coreia do Norte com Kim Jong-un. Portanto, ver os Estados-membros a nível da Assembleia das Nações Unidas para ver como é que se pode ultrapassar, portanto, esse conflito, que tem sido um conflito pacífico, mas através do diálogo. Antes que os homens podem perder, portanto, a cabeça e, tanto, passar, de facto, a ações concretas, nesse caso seria trocas de mísseis, o que não seria
bom para a humanidade. E já agora o Romilson tem uma missão, acredito eu, espinhosa até, digamos assim, foi recentemente nomeado para assumir a liderança de uma organização da paz ao nível da rede da juventude africana. Explica-nos o que é concretamente esta missão que acaba de assumir. O PIRICOM surgiu em 2014 à margem do Fórum Pan-Africano sob o lema A Juventude e uma Cultura de Paz. Pode dizer que a cultura de paz surgiu em África, fala pouco de todo mundo, mas em África surgiu, foi em 1989, na Costa do Marfim, justamente à margem, portanto, do Fórum Pan-Africano. Portanto, a nossa organização surgiu em 2014, como eu fiz a referência, à margem do Fórum Juventude e os Desafios da Cultura de Paz. O que se pretende é uma organização que trabalha em estreita colaboração com a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Educação, Cultura, portanto, e Ciência. Portanto, nós trabalhamos em parceria com a Unesco, tanto é que a nossa sede está sediada justamente também no edifício da Unesco. No entanto, existe um secretariado permanente que pode ser instalado em qualquer país, desde que esse país, portanto, disponha de condições necessárias para o seu funcionamento. Nesse caso, o secretariado permanente está em Libreville, desde que a organização foi criada, e o fórum foi realizado a Unesco, a Juventude e também a Fundação Omar Bongo Ondimba, que é o antigo presidente de Gabão, para a paz. Portanto, desde lá até a data presente, os jovens têm estado a trabalhar, têm participado em grandes palcos, em grandes debates, discutindo com especialistas das Nações Unidas, da Unesco, para encontrar, ou seja, capacitar os jovens para ser construtores, portanto, da paz. Muito bem. E, portanto, nesta nobre missão, já tinha atrás falado de espinhosa, mas é também uma nobre missão. Como é que pensa desenvolver a cultura da paz internamente aqui em Santo Tomé e Príncipe? Quais são as organizações que pensam em fazer parceria? Sim, nós temos aqui, eu tenho o desafio de montar a coordenação nacional. Portanto, a minha nomeação foi na semana passada. Também a organização enviou, estou em crer que enviou um e-mail ao ministro que tutela a juventude, a informar também da minha nomeação. Portanto, nesse instante, eu estou a trabalhar na tradução dos documentos e depois terei um encontro oficial com Sua Excelência o Ministro da Juventude e Desporto, com o qual eu tenho muitas boas relações, e depois criar o Secretariado Nacional. Portanto, mas existe um timing que é para criar este secretariado? Sim, eu tenho ao longo do ano, porque eu tenho o mandato para um ano, que vai até 2018. O mandato é para um ano? Sim, mandato para um ano. E é a primeira vez que Santo Tomé e Príncipe, portanto, ver assim um santo tomense a ser nomeado para esta nova função? Sim, nesta organização, sim. É para dizer que a coordenação a nível nacional eu consegui porque, quando a minha saída para o programa regional de liderança em Senegal, tomei conhecimento, sim, o programa Yali, tomei conhecimento desta organização, solicitei como é que poderia o país, nós poderíamos, jovens santomenses, poderia participar nessa organização, o que não é tradicional. A lusofonia, os países membros da lusofonia são sempre postos à margem quando nós estamos a falar devido também a questões de barreira linguística. Estamos a falar maioritariamente de países francófonos. Francófonos e anglófonos. Porque nós temos um presidente que é nigeriano, temos outros vice-presidentes do norte e nós temos também, estamos divididos por regiões. Então, temos a região África Central, que o coordenador para a África Central é um camaronês, e ele está sob a responsabilidade dos 10 países. E já agora, como é que funciona esta organização?
Bom, nós temos uma plataforma, as redes sociais. Nós, em termos de assento, de coordenação das atividades que são desenvolvidas, portanto, hoje há muitas atividades a ser desenvolvidas nos diferentes países. E então, anualmente, há um encontro que se faz de formação e de capacitação dos coordenadores. Portanto, nesse exato momento, está a ser preparado para dezembro, em que todos os coordenadores irão participar na formação de capacitação para depois ver como é que poderá melhor desempenhar, portanto, as suas funções. Então, nesse sentido, a questão eu fui igualmente o ponto focal para fazer ligação com os países lusófonos. É um cargo que eu disputei com o meu colega de Angola. Felizmente, porque os angolanos estão mais ligados aos países anglófonos. Aos países anglófonos. Anglo-saxónicos. Exatamente. Logo, isso facilitou um pouco mais devido à questão da integração. Como nós estamos na África Central, isso facilita a possibilidade com o Gabão. Depois havia um conjunto de documentos que tem que fornecer, como é que é o processo eleitoral, como é que está a situação da própria a democracia no próprio país, como é a participação da juventude nesse processo todo. Então, são um conjunto de informações que fui fornecendo e depois, naturalmente, que tem o domínio de francês, portanto, facilitou ainda mais o processo. Mas como é que pensas, portanto, fazer a ligação entre esses países africanos? E, sobretudo, estou a falar dos países africanos lusófonos. Como é que pensas fazer, portanto, a ligação? Sim. Nós temos a Unesco, nós trabalhamos em parceria com a Unesco a nível regional e também cada país a nível nacional. Portanto, nós não temos aqui propriamente uma sede da Unesco, mas também temos aqui uma estrutura da Unesco que eu tenho informação já, procurei para saber. E depois irei encontrar, temos um plano de ação, depois encontrar com diversos sectores da juventude e da justiça, também as igrejas, para ver como é que nós podemos, portanto, desenvolver ou criar uma cultura, tanto de paz em Santo Tomé e também, tanto além fronteira, ou seja, nos países. De facto, as igrejas são parceiras, portanto, assumidas nesta cultura de paz. Portanto, para além de ser embaixador capaz da rede pan-africana da juventude, é também ponto focal. O que é que esta nomeação significa para ti? Para mim, eu, enquanto Santo Tomense, eu sinto bastante lisonjeado com essa nomeação, mas tenho estado já a trabalhar a nível com a juventude ou a nível do associativismo já há algum tempo. Não é a primeira vez que eu sou nomeado enquanto embaixador. Tenho ainda a responsabilidade com o Parlamento Mundial da Juventude Parágua e até no ano 2015-2016 fui igualmente embaixador de uma outra organização para Santo Tomé. E tenho dado as minhas contribuições na medida que posso, a nível nacional e também a nível regional. A nível do Parlamento, consegui desenvolver, fazer com que outros países também pudessem criar o seu próprio Parlamento. Estamos no caso do Benin. Hoje o Benin tem um Parlamento Mundial Nacional da Juventude, que foi Togo, também é um país que nós temos trabalhado em parceria. Então, a nível da sub-região, nós temos tido boas relações de negociações, sobretudo com os países francófonos. Agora, há uma necessidade agora de trabalhar um bocado mais com os países lusófonos. Também tudo isso é uma questão de oportunidade. A nível dos países anglófonos, dos países francófonos, há sempre ou há muitas iniciativas das organizações para a juventude, o que não acontece como no nosso caso. E sobretudo nós que, devido à nossa insularidade, fica um pouco mais de dificuldade, ou seja, cria um bocado mais de dificuldade a nossa integração na sub-região. Falaste há um bocado de oportunidade.
eu penso também que muitas vezes alguns jovens que, portanto, não candidatam, não são nomeados para estas funções, muitas vezes é devido à falta de oportunidade, ou mesmo o desconhecimento, a questão da barreira linguística. É preciso investir mais na questão da formação, no ensino da língua, sobretudo o inglês, o francês, mas também a questão da oportunidade conta muito. Sim, naturalmente que nós estamos, a questão da cultura, a cultura de paz é a questão da cultura de paz, questão ligada à juventude. Tanto a juventude, nós somos de facto o agente de mudança e ao mesmo tempo nós podemos também tornar um agente para atividades, para atos ilícitos. Daí surge a necessidade de investir de facto na juventude, mas que seja mesmo investir na juventude. E investir na juventude significa ter uma educação de qualidade. Hoje o país classifica como um dos melhores, né, em termos de analfabetização dos países da lusofonia. Houve muitos avanços. Sim, houve bastante avanço, o que é bom, mas é preciso investir na qualidade. É preciso investir na qualidade e ter formações, não só formar pessoas ou quadros para emprego formal, mas permitir ou habilitar jovens de forma que possam ter certas habilidades para desenvolver outros tipos de atividade que não sejam formal. Nós estamos a falar de formações profissionais, qualificadas, formações específicas, porque hoje nós vivemos há um déficit tanto de emprego, tanto há muitos jovens, portanto, no desemprego. E há um certo número também que não consegue integrar, portanto, no ensino superior. Então, o que é que serão desses jovens? O que é que eles vão fazer? Mas portanto, hoje em dia também, para além desta corrida às universidades, também deve-se investir na formação profissional, a formação técnica. Sim, naturalmente, é por isso que eu estava a dizer que nós não precisamos formar pessoas para quadro, para ser, ou seja, para emprego formal. Não tem que ser necessariamente o doutor, como aqui nós utilizamos bastante. Mas podemos formar técnicos profissionais e bons profissionais de qualidade que possam e também permitir com que haja uma abertura de jovens, o espírito de criatividade, que os jovens possam criar empregos, os jovens possam ter iniciativas de criar seus próprios empregos e, consequentemente, empregar outros jovens. Portanto, nós devemos criar um espaço para que essas habilidades possam ser desenvolvidas. Porque nós carregamos conosco, a juventude, muita energia, igualmente muitos sonhos que queremos, portanto, e projetos que queremos realizar. E muitas vezes o que nós pedimos à geração, portanto, mais velha é o espaço para, de facto, demonstrar aquilo que nós somos capazes de realizar e fazer. Muito bem. Vamos ainda voltar a espreitar, a olhar para aquilo que é a sua nomeação. Quais são os países que são membros desta rede pan-africana da juventude? Nós temos, a organização está por toda a África. Está por toda a África, todos os países africanos. Mas, no entanto, o nosso objetivo é fazer com que chegue a todos os países africanos. Mas, no entanto, ainda não é o caso. Nós temos estado a trabalhar, nesse momento, estamos a trabalhar com a Nigéria, com os quase uma boa parte dos 10 países da África Central está envolvida. A exceção do caso de Guiné Equatorial, que estamos ainda em contacto à procura de um ponto focal. Nós recebemos ainda há pouco a solicitação de Ruanda, através do Miss Ruanda, que mostrou o engajamento de querer tanto fazer parte, ou seja, levar a organização para tanto Ruanda, de forma com que a juventude ruandesa possa vir a beneficiar, portanto, desse espaço de debate, de intercâmbio entre os jovens e, sobretudo, para manter tanto a paz. A África, sobretudo, é um país em que... É um continente. É um continente
que hoje sofre muito com a questão de guerras, de conflitos. Mas lá está, muitas vezes faz-se esses encontros formais, criam-se as chamadas estruturas juvenis e por aí fora, mas os conflitos persistem. Isto significa, na prática, que essas estruturas, esses embaixadores que são criados, muitas vezes não conseguem dar conta do recado. Sabe, posso dizer que não é diretamente o que nós gostaríamos que fosse. Mas é que muitas vezes há coisas que possam nos ultrapassar enquanto jovens. Mas é bom começar agora com jovens. Porque esses conflitos muitas vezes são conflitos de Estado e que são implicados, ou conflitos de interesses políticos, e que jovens é que são implicados nesses conflitos. Portanto, é necessário nós trabalharmos com jovens, porque amanhã serão jovens que serão tantos decisores de países, não é? E nesse sentido, uma vez nós tendo estado a trabalhar com jovens, a sensibilizar, a formar, a capacitar para a paz, naturalmente que uma vez chegando ao poder de decisão, poderá tanto refletir sobre tudo aquilo que foi o processo, como é que poderá melhor gerir, portanto, o conflito. Portanto, como já nos havia dito, tens o mandato de 1 ano. Para quando é que começam as ações no terreno? As ações no terreno, nós estamos nesse momento, vou compor a equipa, dar a conhecer as autoridades, particularmente ao Ministério da Juventude e do Desporto, o Ministério da Justiça, que pretende também trabalhar em parceria. E depois de lá começar, de facto, mas este processo terá que ser... Só tens 1 ano. O quanto antes, naturalmente. Só tens um ano durante todo o ano 2018 para poder, portanto, desenvolver, portanto, as nossas atividades. Realmente que penso fazer um roteio a nível distritais, de capacitação, do intercâmbio com jovens, como é que nós, jovens, podemos participar na construção de um país pacífico, de um país de pessoas, de boas pessoas. E esse processo começa conosco próprio, a princípio, a começar a amar a nós mesmos. Então, esse processo começa conosco, com cada um de nós. Temos de nos amar primeiro. Mas do ponto de vista social, há um aspecto que é bastante importante, que nós temos, de facto, que reconhecer a nossa história, e só assim é que podemos saber de facto onde nós de facto podemos ir, onde nós queremos ir. Muito bem. Há uma questão que, portanto, não tem nenhum receio de fazer. As pessoas poderão estar em casa a questionar, portanto, porque é que é o Romilson Silveira que foi nomeado e não um outro jovem. Então, a questão é, qual foi o critério para a sua nomeação? Como eu disse, eu estava em Dakar na altura, ainda este ano, e no quadro do programa IALI, tomei conhecimento desta organização e, por sinal, também tenho muito boas relações com Gabão, e fiz uma solicitação para poder saber como é que, quais são os procedimentos para poder fazer com que a juventude de São Tomé se possa beneficiar, como é que poderei integrar a organização. Nesse sentido, que enviaram de facto uma lista de informações em que eu deveria fornecer, e foi assim que foi o procedimento. Eu forneci as informações necessárias, forneci os documentos que eles necessitavam, e o processo levou tempo, que tem que ser aprovado porque há um credencial que se envia. Então, e tem a assinatura do secretariado permanente e do presidente que está em Nigéria. É um processo que leva tempo, e o processo acabou de sair justamente agora. E então foi esse procedimento. E também tem a faculdade de linguística,
tenho o domínio de francês e de inglês, e logo é um processo que já tem estado a trabalhar com a nível do continente, né? Tem estado a trabalhar já, ou seja, a participar em seminários, em conferências, e tem sido assim. E sentes que é este o caminho que os jovens santomenses devem trilhar? Acho que não necessariamente todos os jovens devem fazer a mesma coisa, mas cada um, nós temos que ser bom naquilo que nós fazemos, na sua área de atividade. Acredito que também tem havido outros jovens que têm participado, mesmo a nível internacional, a nível regional, e é bom porque nós precisamos nos afirmar mais enquanto, ou seja, porque há essa dificuldade de integração a nível regional. Quanto mais jovens santomenses tiver na cena internacional, melhor. Nós temos o privilégio de ter a vice-presidente da União Pan-Africana da Juventude, que é liderada por um jovem santomense, a coordenação África Central igualmente. É bom e queremos, eu penso que deve haver mais jovens a participar. Nós temos o Dinka Morim, que é um jovem bastante ativo na cena... Mas lá está, levando-se a questão das oportunidades. Muitas vezes os jovens não têm conhecimento dessas oportunidades. A questão, o grande fator é a questão da educação. Temos que investir, nós temos que investir em nós. E se bem que também a escola, a universidade deve fazer a sua parte, mas independentemente disso, nós temos que investir em nós. E por quê? Porque a questão do inglês, do francês, das línguas, não é fácil. Portanto, venho de uma família que é bastante humilde e passei na Aliança Francesa durante um curto tempo, porque não tinha meios para poder continuar a aprender francês, mas mesmo assim eu não parei de me aplicar ao francês, porque eu queria falar francês. Então continuei com aulas no YouTube. Hoje, YouTube, internet, nós temos todas as ferramentas. Autodidático, estúdio autodidático. Exatamente. Então, a questão por exemplo, do inglês, como eu tenho trabalhado com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, que é uma pessoa que domina várias línguas, e de facto ele disse-me uma coisa que é bastante importante: realmente tu tens que aplicar em inglês, porque a maioria dessas oportunidades estão em inglês ou em francês, sobretudo em inglês. Então, para nós que estamos na África Central, na sub-região, seria, sobretudo, nós temos uma base de francês. Para de facto quem pensa. O jovem que pensa, de facto, estar na cena internacional tem que ter um idioma. Se for inglês, melhor ainda. Mas francês também é importante. É muito bem. Olhando para o São Tomé e Príncipe, um país em que hoje em dia assiste-se à inversão de valores, à indisciplina, como cultivar a paz no seio de uma sociedade em que os valores estão se perdendo? É verdade. Hoje nós temos questão de facto, de perda de valores no seio da juventude e não só. E é o que eu estava a fazer referência ainda há pouco. Nós temos que reconhecer a nossa história. E se nós vamos perguntar hoje aos jovens quais são os valores que identificam o santomense, não sabe. E eu tenho dificuldade também de dizer quais são os valores santomenses. Porque hoje está tudo misturado, não se consegue perceber de fato qual é o perfil de um santomense. E portanto, nós temos que trabalhar de facto na nossa história, temos que ensinar a nossa história, ensinar pessoas a ter o sentido da pátria, a amar o país. Nós já há algum tempo temos escutado discursos dizer que nós temos faltas de quadro. Ok, podemos até reconhecer. Mas já há algum tempo nós temos estado a investir na questão de formação, com bolsas de estudo, por aí. Mas levanta-se outra questão. Estamos a investir nos quadros, mas estamos a esquecer da questão da especialização. Naturalmente. E eu acho que é um aspecto que nós não temos tão falta de quadros quando nós tínhamos outrora. Exatamente. Hoje temos um número bastante aceitável. Portanto, é preciso formar mais quadros e, de facto, especialização. Agora, há outro problema que é que jovens que vão para a bolsa, por que eles não regressam para poder contribuir? Aqui é que está. Então, o Ministério
Eu penso que é uma responsabilidade do Ministério, né, e do Governo fazer com que mas do próprio país. Mas a própria estrutura que tu estás agora à frente, e, portanto, também acaba por ter esta responsabilidade, porque Sim, para cultivar a paz é preciso também, criar bons valores. Os valores estão a ser invertidos, portanto, terão que trabalhar no sentido do resgate dos valores. Naturalmente, é um processo que implica toda a sociedade e particularmente os jovens, porque são a percentagem populacional diz-lhe que maioritariamente nós somos jovens, então são com os jovens que nós devemos trabalhar e começar para poder de facto almejar a paz. Então o que é que nós vamos fazer? O que é que eu pretendo fazer é desenvolver ações de formações para peace, em inglês que nós dizemos peace building, que é os jovens construtores de paz, formar jovens para formar outros jovens de modo que eles possam levar a paz a outros jovens, bem como nas suas comunidades e naturalmente tanto no país em geral. Nós trabalhamos igualmente com a juventude que estão tanto na diáspora, a forma como que eles possam também contribuir para o desenvolvimento do próprio país e da própria juventude, a juventude local. É muito bem. Então, para si, caro telespectador, que só agora ligou à TVS, saiba que estamos à conversa com Romilson Silveira, portanto, ativista social, jovem santomense que foi nomeado recentemente como embaixador para a paz da Rede Pan-Africana da Juventude e ponto focal desta mesma rede para os países lusófonos, e, portanto, os países falantes da língua portuguesa. Portanto, estamos a falar sobre isto. Aliás, hoje é Dia Internacional da Paz, é por isso não é inocente este nosso convite para o Romilson Silveira. Romilson, nessas estruturas, a questão de género também, portanto, toma-se em consideração. Nós falamos muito, portanto, é preciso também olhar para a questão de género quando nós estamos a tratar da questão da paz? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim, e nós, a nossa organização, temos uma distribuição quase que equitativa. Nós somos a coordenadora, por exemplo, de Burundi, que é uma jovem, e não só em outros países também. E na própria estrutura, a nível do secretariado regional, secretariado permanente que está situado em Libreville, então também engloba tanto a participação feminina. Naturalmente que temos tido em conta esse aspecto, porque nós trabalhamos com organizações das Nações Unidas, como o caso da Unesco, e esse aspecto é tido em conta. Muito bem. Falaste na Unesco, portanto, quando é que pensa em manter contato com a representação da Unesco em São Tomé e Príncipe? Tendo em conta que destacaste aqui que a Unesco é uma estrutura que terás que trabalhar em parceria com a Unesco. Sim, a Unesco é uma estrutura portanto, fundamental nesse processo, porque na nossa sede regional portanto, está situada na Unesco. Nós trabalhamos justamente com a Unesco, foi a iniciativa da própria Unesco, porque em 2000, portanto, a Unesco, a Assembleia das Nações Unidas foi confiada à Unesco essa missão de trabalhar justamente para manter a paz. E, nesse sentido, a Unesco tem trabalhado já há algum tempo, já há longos anos, nessa perspectiva da paz. E, muito recentemente, é que pensou-se que a melhor forma, de facto, para construir a paz tinha que passar pela juventude. Então, temos que estar a formar jovens nesse aspecto de como é que jovens podem ser solucionador de conflitos. Então, nesse sentido é que está a formar vários jovens, criar várias estruturas. A organização começou em 2017, há um secretário permanente que é hoje, que é quadro da Unesco. A Unesco aproveitou, está situada trabalha, o jovem é gabonês, está a trabalhar em Paris, depois de terminar o mandato, a Unesco aproveitou. Portanto, também é mesmo uma oportunidade, quem sabe mais tarde também, de trabalho, isso nunca se sabe, mas a Unesco entende que é com os jovens que deve começar a implantar tanto a paz.
Muito bem. E nesta, já lhe perguntei a questão do critério e nessa coisa toda do critério também toma-se em consideração o currículo do candidato. Eu sei que também já foste, portanto, reconhecido pelo presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, o Barack Obama. Isso também te ajudou nesta nomeação? Sim, sabe, nessa questão de coisa, de facto sim, porque há todo um percurso que os jovens, portanto, vai fazendo e que tem estado a fazer a nível associativo. E isso tem me ajudado bastante na forma de observar toda a sociedade e mostrar-me de facto qual é o caminho em que eu quero seguir. Essa questão, sim, naturalmente, porque fiz questão também de mencionar e tinha publicado e outros jovens também receberam, sabe, porque as jovens de outros países estamos na mesma rede, então vai partilhando isso. Muitas vezes, aí está a vantagem das novas tecnologias. As novas tecnologias servem para tirar o bom proveito e não para coisas erradas. Sim, naturalmente. Nós temos as redes sociais, temos dois aspectos, como acabaste de referir, positivo e negativo. Agora cabe ao jovem, cabe às pessoas fazerem a escolha e decidir qual caminho quer seguir. Portanto, há N oportunidades que são publicadas todos os dias nas diversas páginas de oportunidade, Youth Opportunity, Opportunity for African, portanto, várias ou N oportunidades que são colocadas todos os dias na própria página do Facebook, do Mandela Washington Fellowship, regional, N oportunidades que são, portanto, colocadas diariamente para os jovens e não só para tanto a nível do continente africano como tanto a nível internacional. Romilson Silveira, não sei se tem mais algum assunto com relação a esta sua nomeação, se não, para nós avançarmos para outros temas que estão acolados a este tema, mas não necessariamente o tema em si. Basicamente é que nessa nova missão em que eu assumi, espero contar com a colaboração de toda a gente, sobretudo dos organismos que eu aqui fiz referência. O Ministério da Educação também tem um papel bastante importante e pretendo o quanto antes, portanto, encontrar essas estruturas, portanto, a trabalhar na organização dos documentos e depois, assim em diante, irei, após a apresentação oficial às autoridades, depois começarei de facto a montar a equipa e passar para a ação concretamente, tanto no terreno. Muito bem. Então, agora sim, recentemente realizou-se o Congresso das Mulheres, enquanto jovem ativista social. Qual é a sua visão sobre as mulheres santomenses hoje? De facto, para o Congresso foi anteontem, o Congresso das Mulheres santomenses. Foi no dia 19. Justamente com o Dia da Mulher Santomense. Eu vejo que o Congresso foi bastante bom e foi produtivo, em que trouxeram também pessoas com uma certa experiência a nível governamental e foi uma oportunidade em que as próprias mulheres puderam se exprimir e, concretamente, nas mulheres santomenses, eu vejo que é uma mulher batalhadora, que sabe, de facto, aquilo que quer. Portanto, nesse sentido, acho que as mulheres têm feito um percurso, têm ganhado certo espaço, tanto na senda política, administrativa e não só. E, igualmente, há uma juventude também que tem estado a se posicionar, e hoje há muito mais participação das jovens raparigas, tanto na senda associativa, questões de liderança, jovens raparigas que é presidente, que é coordenadora, há várias iniciativas hoje em São Tomé de jovens raparigas que têm levado a cabo, têm dado o seu contributo para o engrandecimento, portanto,
da sociedade e das próprias mulheres. Em jeito de brincadeira, há alguns homens que já começam a sentir algum receio desta unidade entre as mulheres e dizem mesmo que daqui a pouco nós homens é que vamos começar a lutar para a questão da igualdade e equidade de género. Sabe, as mulheres podem hoje fazer, tudo isso é uma questão de educação. Porque outrora foi-se ou educaram-se os homens para fazer uma certa tarefa e mulher, ou seja, a mulher foi educada para fazer uma determinada tarefa e o homem podia fazer tudo. Mas com o evoluir do tempo, os homens foram dando conta que de facto não é bem isso, tanto é que foi revisto algumas leis relativamente ao papel ou a participação das mulheres na sua participação na vida ativa, ou seja, na sociedade. A mulher tem ocupado diversas funções hoje. Nós temos o orgulho de ter uma secretária permanente da CPLP, que é uma santomense. Já tivemos ministras, governadoras, primeira-ministras e tudo isso é um ganho. E as jovens raparigas hoje tem todo o motivo para poder se inspirar. Tem pessoas com N experiência para poder se inspirar e solicitar conselhos, orientação, qual é o caminho a seguir, como é que deve fazer, tanto para o lado das jovens raparigas como para nós. E, igualmente, temos que, apesar daquilo que nós estamos a fazer, e nós nunca sabemos tudo, e enquanto jovens devemos sempre ter pessoas que possam nos inspirar e nos orientar. Muito bem. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, do CNJ, anunciou recentemente a data das próximas eleições. Portanto, o Romilson, enquanto jovem ativista social, como é que olha para esta organização e se pretende, tem alguma intenção em concorrer para esta eleição? O Conselho Nacional da Juventude é um órgão independente, é um órgão da juventude, um órgão da sociedade civil apartidária e tem uma estrutura que é suportada ou que é sustentada pelas associações e associações membros e nesse caso é o porta-voz da juventude junto ao governo através do Ministério da Juventude e de facto tem as suas atribuições e relativamente eu acho que o Conselho tem feito um grande trajeto, sair de um anonimato em 2013, né? 2013, se não me engano, com a eleição do Pedro Sequeira, não é? E hoje ainda ganhou um peso mais. Hoje estou a falar porque conheço, sou o membro, o secretário da Assembleia do Conselho, da atual direção do Conselho Nacional da Juventude, logo. Então, assim também vão dizer que estás a puxar brasa para a tua sardinha. Não. Sabe, o Conselho tem feito, de facto, o seu papel, que é advogar em favor da juventude. E eu acho que é isso que deve ser. De facto, nós não podemos deixar que outras coisas possam, portanto, interferir no seu funcionamento interno, a não ser os seus associados, a não ser os membros que o sustentam. Muito bem. Nós, talvez sem querer, acabamos por identificar dois bons parceiros para esta nova missão que acabas de assumir, a questão de seres embaixador para a paz. O Conselho Nacional da Juventude, penso eu, que poderia ser um bom parceiro e as mulheres, portanto, esta comissão da organização do Congresso. Sim. Acho que a paz, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor. E, naturalmente, por ser uma organização da juventude, o Conselho Nacional da Juventude, o Ministério da Juventude, são todas as organizações que penso que podemos, de facto, congregar e não só, mas outras organizações também da juventude, né, que trabalham no sentido da promoção da paz e podemos trabalhar para o benefício do próprio país e da própria juventude.
falar sobre a questão da data da eleição e perguntar se eu sou... Exatamente. Se tenho alguma intenção... Exatamente. Se vai se candidatar ou não. O Presidente, a direção fez um comunicado de facto da data da nova ou das próximas eleições, ou da próxima eleição a volta do CNJ. Sou membro da atual direção e se eu sou candidato, não sou, poderei talvez ter intenções, mas não é o caso. E eu acho que o presidente Bauca fez um mandato, eu acho que deveria, é uma opinião muito minha, mas eu respeito a decisão que o presidente de facto tomou. Eu acho que o presidente deveria ter feito um segundo mandato para poder dar continuidade ao trabalho que nós fizemos. Em relação aos candidatos, aos supostos candidatos, eu não tenho comentários a fazer à volta e só penso ou só acho que as organizações, os jovens, não podem deixar que os partidos políticos possam tanto interferir na eleição dos novos membros, bem como no próprio funcionamento da própria organização. É muito bem. Nós, portanto, falamos do CNJ, que é uma plataforma juvenil. Obviamente, portanto, sustentada, não sei se o termo é correto, pelas associações e por aí fora. Existem muitas associações em São Tomé e Príncipe, há pouco trabalho associativo. Fala-se que há muitas associações em que estão resumidas ao presidente, associações, portanto, não registradas. Como é que olhas para tudo isso? Eu acho que cada uma associação que surge com um objetivo e com uma visão. E, naturalmente, eu acho que quando eu vejo um jovem que quer criar uma associação ou criar uma associação, eu acho que ele tem uma vontade de contribuir. Ele quer contribuir, identificou, porque nada é por acaso. Então, os jovens, naturalmente, talvez, identificou um objetivo ou uma necessidade, então ele quer fazer como essa situação. Agora, o que é que nós devemos fazer é criar elementos com que possa facilitar a sua participação na vida associativa e bem como na sociedade. Então, jovens, quando criam associação, eu penso que é bem-vindo, é bom, mas devia haver, de facto, hoje está a ser trabalhada uma lei do associativismo, que possam, de facto, fazer como essa situação de associação. Nós temos, de facto, N associações, mas na CNJ nós temos registrado cerca de 60 associações que são atualmente membros de CNJ, mas nós advogamos em prol de todos esses jovens, todo jovem a nível tanto nacional como a nível tanto internacionais, que sejam jovens. É muito bem. Romilson Silveira, nós já estamos a terminar a nossa conversa. Portanto, não sei se ainda queres nos dar alguma informação adicional. Bom, de facto é só para talvez deixar alguns conselhos aos jovens, de forma que possa vir de facto colocar de forma clara os seus objetivos e daí focalizar nesse objetivo, onde quer chegar. Tem que traçar metas, saber onde de facto quer chegar e só de lá então encontrar formas de como lá chegar, independentemente de obstáculo que possa surgir. Nós, a nível da água, a nível do parlamento, nós dizemos que devemos fazer como água, não há barreira para água. Então, independentemente de qualquer barreira, ele contorna e segue o seu caminho. Então, nós jovens, nós não devemos perder, de facto, a esperança e que, tanto, devemos trabalhar e construir tanto um São Tomé Príncipe melhor que todos nós almejamos. Então, Romilson Silveira, o nosso muito obrigado, que tenha sucesso, portanto, enquanto embaixador para a paz da Rede Pan-Africana da Juventude e ponto focal dos países lusófonos e, portanto, que haja mais paz em São Tomé
e Príncipe. Portanto, nosso muito obrigado. E para si, caro telespectador, desta forma nós colocamos assim ponto final nesta edição de hoje, 21 de setembro de 2017, portanto, quinta-feira. Falamos hoje sobre a paz de uma forma geral, no dia em que se comemora o Dia Internacional da Paz. Já sabes, o programa Amanhã na TVS regressa amanhã com outros convidados para falar de um outro tema. Até lá, muito bom dia, continue com a TVS. Caros cidadãos, senhores condutores, vamos todos